Está começando mais um programa Culturas e Identidades. Eu sou o Loriel Rocha, filósofo. Hoje nós vamos tratar de história e geografia mítica de Portugal. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de fazer uma consideração, um ponto de esclarecimento que julgo fundamental, sobretudo dentro da mentalidade do Brasil. Se eu estivesse na Europa, não faria isso. A historiografia brasileira, salvo algumas exceções, que a gente literalmente conta nos dedos, e mesmo assim com ressalvas, a historiografia brasileira não tem um campo de especialidade muito profundo no que diz respeito aos estudos de história mítica, não é? E quando os mitos são trazidos, eles são trazidos sobre um viés psicológico e sobre um viés, a meu ver, muito problemático, porque ele trata o mito quase que dentro de uma categoria do imaginário. Portanto, o mito como uma não realidade, né? E por que isso é problemático sobre a minha perspectiva? Porque durante toda a história da humanidade, a gente pode dizer que marcadamente até o século XVII, né, embora isso tenha avançado um pouco mais, mas marcadamente até o século XVII, não havia a separação entre o mundo real e o mundo imaginário. De tal modo que, quando os textos falam sobre anjos, demônios, deuses, seres míticos, ilhas míticas, entidades outras, não é? Seres fabulosos, eles estavam falando de algo concreto. Aquilo era real, fazia parte do mundo. Eu já fiz muito programa sobre isso. Portanto, o mundo, naquela altura, a cosmovisão do mundo era multidimensional. Né? Hoje, com todo o avanço científico que se tem, e que se fala que é um avanço superior ao avanço antigo, nós não vemos o mundo dentro de uma multidimensionalidade. Né? Nós vemos um mundo plano. Isso equivale a dizer que a visão de mundo que predomina é uma visão materialista. Correto? Sobretudo dentro da academia. Então existe uma diferença muito grande quando você pega os autores antigos. Quando eu digo autores, são grandes intelectuais, são grandes filósofos, são grandes padres, são grandes reis. O mundo para eles é múltiplo, né? Tem múltiplas dimensões, tá claro? Por que isso é importante? Porque o nosso tema de hoje, bem como o tema da aula passada, onde nós falamos dos pais da fundação bíblica e grega de Portugal, são pais míticos, né? Tidos, portanto, como uma presença não real. Veja, mesmo a Bíblia, que é o livro sagrado que fundamenta a cultura cristã, em sua grande medida, a religião católica, né, a parte da Torá que fundamenta o judaísmo e o Alcorão do Islão, eles são tidos fora do âmbito religioso e mesmo dentro do âmbito religioso por alguns teólogos. Eu tive professores teólogos para quem a Bíblia era uma literatura. E, portanto, a forma de fazer a exegese bíblica não se pode interpretar o que está escrito ao pé da letra, porque ele não é real. Bem, então veja, não estou falando isso para convencê-los, estou dizendo que existe uma mentalidade, então nós vamos ter acesso a um tipo de mentalidade que hoje, sobretudo no Brasil, ela é tida como ficcional. E entenda como ficcional aquilo que não é
real. Né? Bem, mas é importante fazer essa marcação. Não havia, até o século XVI, XVII, a distinção entre a categoria do imaginário. Tudo era real. E dentro dessa lógica de que tudo é real, você insere esses seres humanos, não humanos, extra-humanos. Anjos são seres extra-humanos, né? Além do humano. Os demônios são categorias intra-humanos, extra-humanos. As aparições marianas são categorias extra-humanas ou extraterrestre, como queira. Né? Enfim, então o nosso tema de hoje, nós vamos voltar à obra de Joaquim Fernandes, História Prodigiosa de Portugal, Mitos e Maravilhas, essa obra. Que nós vimos na aula passada, e tem o segundo capítulo da obra de Joaquim Fernandes, vai falar sobre a Atlântida portuguesa. Né? Atlântida terá sido, talvez, um dos temas mais divulgados, não? Ao longo, em termos literários, ao longo da história do Ocidente. Platão é o grande, digamos, é o grande eixo na cultura ocidental, a partir do qual há a divulgação dessa terra lendária. Né? E Portugal terá uma literatura muito pujante em relação à Atlântida. Né? Grande parte desta literatura nós a vemos sendo defendida dentro de uma corrente monacal, portanto, dentro de uma corrente eclesiástica. Não é? Os cronistas, ou os historiadores, como queiram, do mosteiro de Alcobaça. Alcobaça é o mosteiro da Ordem de Cister, portanto, da ordem fundada por Bernardo de Claraval. Esta obra aqui, que eu já apresentei para vocês na aula passada, Monarquia Lusitana, do Frei Bernardo de Brito. Frei Bernardo de Brito era frei da cisterciense, não é? E era cronista, né, da coroa portuguesa. E, evidentemente que nestas condições, né, quem trabalhava para a igreja e quem trabalhava para os reis não estão contando uma literatura ficcional. Eles estão fazendo um apanhado sério, rigorosíssimo, dentro de uma linha de conhecimento, a defesa e em defesa tanto da igreja quanto da coroa. Então, esse é um outro ponto igualmente importante. Os cronistas oficiais não podiam inventar coisas, porque eles estavam dando dados concretos para o governo tomar decisão, ou para a igreja tomar decisão. Conforme eu falei na aula passada, existe uma peculiaridade que eu pessoalmente nunca vi escrito em autores portugueses, da obra do Frei Bernardo de Brito, e que eu compartilhei na aula passada, dos pais bíblicos. Não é? Quer dizer, é essa linha de perspectiva que abre para a ideia de Portugal ser um povo eleito. Portanto, enquanto Israel, a história de Israel está correndo de uma forma, a história de Portugal está correndo de uma outra forma, onde os portugueses se entendem como um povo eleito por Deus desde o início. E o que vai acontecer? O Frei Bernardo de Brito, ao longo de toda a coleção da Monarquia Lusitana, são 8 volumes grossíssimos, a gente não encontra isso aqui no Brasil, se encontrar é de segunda mão, mas eu pessoalmente nunca vi. Essa minha obra, essa minha coleção eu comprei em Portugal. E se for comparar aqui no Brasil, ela é impagável. Não é? Bem, em Portugal não. Bem, então o Frei Bernardo de Brito ele faz uma recolha daquilo que hoje nós vamos chamar de mitos, mitos gregos, mitos pagãos, mitos cristãos,
etc. tal, que hoje a historiografia classifica como um mito, e vai inserir aquilo dentro da história. Pois muito bem. O Joaquim Fernandes, ele vai, portanto, no capítulo Atlântida Portuguesa, que é o capítulo 2, Atlântida, de todas as terras quiméricas, sonhadas, decantadas, existentes ou não na geografia, não é? Ou no mito, a Atlântida é cantada como sendo uma terra perfeita. Não é um paraíso. Tá claro? Não é um paraíso. A Atlântida não é consignada na categoria de paraíso. Ela é uma terra perfeita. Uma terra que conciliava altíssima tecnologia e modos civilizacionais com altíssima espiritualidade. Então veja que esta duplicidade de conjugação é algo impossível para nós hoje. Nós não temos uma sociedade extremamente evoluída e ao mesmo tempo extremamente tecnológica, não é? E socialmente organizada. Era de tal forma perfeita a organização de Atlântida que a gente pode ver que o modelo de Atlântida é um modelo muito semelhante em termos de ordenamento ou de organização ao modelo de uma república que Platão vai criar, não é? Portanto, você tem uma terra dirigida por altos sábios, né, e um sistema de organização de base extremamente eficiente, cada um desempenhando a sua função. Evidentemente, existe um aspecto aqui que muito pouca gente fala quando se refere à Atlântida. Quando Platão está falando da Atlântida, por óbvio, ele o faz como contraponto a Atenas. Ou seja, a Atlântida tinha um antagonismo com Atenas. É muito interessante esse antagonismo porque, na verdade, Atenas está sendo tratada... Atenas foi um império, hein? O Império Ateniense. E a noção de império não tem necessariamente a ver com tamanho. A própria ideia de império é muito interessante de ser discutida, talvez num outro momento eu o faça. Então, quando Platão traz como referência a Atlântida e Atenas, essa analogia que ele traz entre ambas é interessante. Mas, enfim, era uma terra, portanto, que tinha uma conotação de excelência. Uma conotação de excelência. Ela tinha uma utopia política e social, vivia o que hoje nós vamos chamar de utopia política e social, portanto, uma organização social perfeita, em que as pessoas não se matavam por dinheiro, né? O valor era outro. Então, quando nós pensamos na Atlântida, nós pensamos, de fato, num modelo de civilização de excelência, né? Esse modelo não é o modelo que nós vamos encontrar na ideia dos paraísos. Os paraísos não são uma cidade, não são uma estrutura civilizacional. Eles são pontos divinos, locais divinos intocados. Correto? Então a Atlântida não pode ser tratada como um paraíso, mas ela é um local de excelência. Bem, o próprio Joaquim Fernandes fala que esse mito grandioso, que aparece de uma forma contundente nos escritos de Platão, não é, vai inspirar modelos de sociedades dentro do Ocidente. Agora, nas Américas, nós temos referência à Atlântida? Sim, temos. Temos sim. Por exemplo, os índios guaranis, quando eles falam do mito da Terra Sem Males, a Terra Sem Males é um tipo de uma aldeia sagrada localizada numa região que eles chamam de meio das grandes águas. Aonde é isso? É o Atlântico, né? Por que eu estou dizendo que é o Atlântico? Porque a referência da Terra Sem Mal, ela é pontuada na direção de onde o Sol nasce, portanto, em direção ao Oriente, né? O Brasil está posicionado ao Ocidente. Então, dentro da lenda guarani,
nós temos isso. Nós temos uma mítica muito grande ligada à Ilha dos Açores e nós temos também, na tradição mexicana, por exemplo, na tradição maia, na tradição inca, na tradição asteca, também algumas lendas ligadas a uma terra que existia no meio do oceano e que foi afundada. Tá bem? O nome dessa terra a referência que nós vamos encontrar ela, associada a ela, é o Império de Xibalba, com X. Tá? Ora, aqui na obra do Joaquim, logo no início, ele faz uma citação dentre os autores portugueses que vão fazer uma recolha do mito da Atlântida na tradição portuguesa. Ele cita o Manel Gandra. Muito bem. Em 2014, nós lançamos, juntamente com o Gandra, uma série de coleções. O IMUB já lançou mais de 100 obras, né? Todas elas voltadas à tradição luso-afro-brasileira e pontuadas de bibliografia e de fonte primária. Esta coleção aqui, Cadernos da Tradição, Ecos Portugueses da Atlântida, isso foi lançado em 2013. Né? Aqui tem uma recolha, evidentemente não uma recolha exaustiva nem completa, mas uma grande recolha de autores portugueses, monacais ou não, que vão escrever sobre a Atlântida. E nessa outra coleção aqui, o Guia Templário de Portugal, A Demanda das Ilhas Míticas, nós também temos uma referência muito importante a esta ideia da Atlântida. Por quê? A Atlântida, Platão descreve claramente que ela está posicionada para além das colunas de Hércules. Portanto, está no Atlântico mesmo. E Platão fala também claramente que atrás deste grande continente tem um grande continente. Ele faz referência às Américas. Muito bem. Quando os estudos geológicos hoje mostram claramente que quando a gente olha para o mapa da Europa, dentro da historiografia mítica portuguesa, as ilhas míticas, Açores, Canárias, né, Madeira e mesmo uma parte de Portugal, como por exemplo Sintra, são tidos como locais que eram remanescentes de Atlântida. Então, tem se buscado, geologicamente falando, se esse continente existiu, tem que haver alguma marca geológica dele. Existe um ponto muito interessante dentro dos estudos de geologia, que já estão concluídos há muito tempo. Portugal requisitou, alguns anos atrás, o governo português, uma expansão para dentro do Atlântico da sua faixa territorial, do seu território. Né? Está pleiteando isso e parece que conseguiu. Portugal alega que a plataforma continental de Portugal avança 400 quilômetros dentro do Atlântico. Imagina 400 quilômetros, é quase a distância do Rio de Janeiro a São Paulo. Bem, essa alegação funda-se na ideia de que o litoral da faixa atlântica da Península Ibérica situava-se, né, a 400 quilômetros ao ocidente, em direção ao ocidente, da posição atual. Então, houve, em razão de um cisma, de um cataclisma, de qualquer coisa, houve um afundamento dessa parte da Península Ibérica. E veja, nesta modelagem desse tipo de continente, a Europa era ligada à Inglaterra. Tá? A faixa continental ia até Inglaterra e Irlanda, de modo que os habitantes antigos, né, da Península Ibérica, não existia aquela diferença de mar entre a Inglaterra e a Península Ibérica. Era o mesmo continente. Era tudo colado. Aqui está a imagem.
Tá vendo? Essa faixa aqui, não estou conseguindo posicionar aqui. Essa faixa aqui, tá vendo? Cinza, olha, tá aqui Portugal. Ó. Essa faixa cinza é os 400 quilômetros que Portugal está pleiteando. Veja que essa faixa sobe, ela vai até lá em cima. Não é isso? Pois bem, isso tudo era a Europa. Isso tudo era a Europa. Isso era o Ocidente Europeu, a configuração geológica do Ocidente Europeu há 10.800 anos antes de Cristo. Né? Então, o último afundamento atribuído à Atlântida foi há 5.000 e poucos anos atrás, segundo as tradições. A Atlântida afunda por 3 vezes. Ora, então, o que nós temos? O Bosch Gimpera, o Gordon Shield, o Abad Breu, o Mendes Correia, o Hubert Savary, para citar apenas alguns, né? Testemunham que o centro de gravidade da Europa, no Eneolítico, ou até o início da Idade do Bronze, digamos assim, ele se encontrava na Península Ibérica. Tá claro? Há muitos anos atrás, eu já fiz muito programa sobre isso, há muitos anos atrás, aconteceu um congresso internacional em Vila Nova da Barquinha, em Portugal. Vila Nova da Barquinha é a cidade, digamos assim, onde em Portugal está sediado o Centro Templário, que o Manuel Gandra foi um dos indivíduos que ajudou a montar o Centro Templário, o CETOL. Então, em Vila Nova da Barquinha aconteceu um grande congresso ligado à tradição celta, e naquela altura eles trouxeram aquela teoria de Brian Sachs, né, das 7 filhas de Eva, em que todas as mulheres do mundo, segundo a análise do DNA mitocondrial, elas descendem de uma única mulher. Né? E então há 7 grandes mães, digamos assim, grandes matrizes, e essas grandes matrizes descendem de uma única mulher. Como é possível fazer esse tipo de análise? Em razão da estabilidade do DNA mitocondrial. Ele não sofre mutação, ele se mantém estável durante 20.000 anos. Né? Evidentemente que a leitura que a gente tem é uma leitura de 20.000 anos para cá. Ora, mas isso já é um dado suficiente. Existe uma outra situação interessante, porque se ficou comprovada que a tradição celta, ela não vem da Irlanda para Portugal. Ela parte de Portugal para a Irlanda, para a Escócia, para a Inglaterra. É o movimento inverso. E é isso que está consignado aqui. Então veja, se não havia, mesmo com barco a distância pequena, mas naquela altura, não é? A Europa estava unida à Inglaterra. Então você passava ali. É como o Estreito de Bering, não é? Que havia, então você passa da Rússia para o Alasca, etc., tal, porque você tinha um estreito, tinha um canal de comunicação. Então a geografia do planeta era muito diferente, correto? Se a gente pegar o Brasil, a Serra do Espinhaço no Brasil, ela é uma porção dentro do Brasil que já esteve presente, inclusive, perto do Japão, e perto é uma massa continental que andou pelo planeta inteiro até estacionar na América Latina, correto? Bem, então a geologia nos dá uma outra dimensão. Agora, permanece o enigma, evidentemente, de onde estaria posicionada a Atlântida. O fato é o seguinte, em termos de tradição, sobretudo na tradição portuguesa, essa tradição pontua essa ilha, de fato, como Platão consigna, dentro do Atlântico. Né? O Império de Xibalba e os Guaranis, o mito da Terra Sem Males, também faz uma referência. E existem outras referências também. Os egípcios faziam uma referência também de que eles vieram de uma terra mais ao ocidente. Tá claro? E que houve um cataclisma. Ora, no que diz respeito, então, aqui na monarquia lusitana, o Joaquim Fernandes, voltando ao Fernandes, o Joaquim Fernandes começa a falar da Atlântida e ele
evidentemente vai citar o Frei Bernardo de Brito. No Frei Bernardo de Brito, aonde está a ligação com a Atlântida? Está precisamente no capítulo 13. Tá claro? Do tempo em que em Espanha reinaram Éspero e Atlante Ítalo, das guerras que entre si tiveram e da fundação de Roma feita por gente lusitana. Preste atenção a isso. Então, no livro 1º, capítulo 13, da monarquia lusitana, o Frei Bernardo de Brito vai falar da Atlântida. Olhe o que vai acontecer. E ele vai falar da Atlântida de uma forma bastante curiosa. O padre Antônio Cordeiro também vai falar na história insulana, né? Ele vai consagrar capítulos a essa ideia da Atlântida ligada à história de Portugal. Então veja o que o padre Antônio Cordeiro fala. Em particular, o 15º soberano de Espanha, de nome Atlante, que de Itália veio por mar até Portugal, e em várias batalhas ajudados dos portugueses, venceu e despojou o rei de Espanha, Éspero. Desconfiando da versão de Platão, o cronista açoriano, portanto o padre Antônio Cordeiro, ele falou que foi por vir muitas gentes por mar, cuidaram ser da ilha Atlanta moradores, dizendo que tinham saído do mar e das suas próprias águas submergidas. Então, segundo o padre Antônio Cordeiro, Atlante teria ido à Itália fazer guerra a Éspero, e entretanto fizera casar Eletra, sua filha portuguesa, com Saturno, filho do rei espanhol, mandando-os povoar uma parte da Itália. Mas Atlante levara consigo uma outra filha, Roma, a quem ofereceu uma povoação com o seu nome e que fundara no Monte Capitolino. Então veja, o que o padre Antônio Cordeiro está colocando aqui? Ele dá uma outra versão para a fundação de Roma, da cidade de Roma. Roma, portanto, não é fundada, não tem a sua fundação ligada a Troia, ligada a Rômulo e Rêmulo, ligado a Enéas, né? Ligado à questão do pomo de ouro, correto? Ligado a Vênus. Ora, Roma, portanto, é criada por uma princesa nascida e criada em Portugal. Veja só. Cujo pai é egresso da Atlântida. Roma, a cabeça do céu da Igreja Católica, fundou a filha de Atlante, chamada Roma, e nisso mostrou ser uma real portuguesa e Roma um régio parto português. Isso fala o padre Antônio Cordeiro. Isso não é uma brincadeira, correto? Portanto, o padre objetiva alguma intenção com isso, não é? Na sua história insulana. Ora, aqui nós temos um outro aspecto que eu quero trazer aqui. Percebam que os nomes que o padre Antônio Cordeiro utiliza, Éspero, Eletra, Saturno, né, Roma, Atlante, são nomes gregos, não? Aparentemente. Há muitos anos atrás, o IMUB, juntamente com outros parceiros institucionais, nós fizemos um evento no Cefet, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde nós trouxemos vários pesquisadores do mundo inteiro, dentre eles um professor da Universidade da Colômbia, Roberto Restrepo. Conversando com o professor Roberto Restrepo, e na palestra que ele deu, ele falou, ele é um especialista em pré-história colombiana, ele disse que estava dando uma celeuma imensa no meio acadêmico, não é? Porque as palavras tidas como gregas, os nomes tidos como os gregos, na verdade não são gregos, são da América Latina. Veja bem.
E aqui nós temos o padre Antônio Cordeiro, que não é contemporâneo em nenhum momento de Roberto Restrepo, falando algo mais ou menos semelhante, sem falar em língua. Correto? Então nós temos aqui um enigma a decifrar. A Anna Roosevelt, neta do presidente Roosevelt americano, também já fiz muito programa sobre isso, há muito tempo, pesquisando as cerâmicas de Marajó, Camotins, Camará, no Alto Tapajós, no Alto Amazonas, né? Ela fala que aquelas cerâmicas não descendem, aqueles povos não descendem de nenhum povo do mundo, eles são povos daqui. É uma característica específica daqui e ela faz estudos de uma similaridade impressionante entre a arte e a estatuária daquele povo com a arte grega. Há estudos sobre isso, muitos. Só que eles reescrevem completamente a história, não é? Então isso aqui eu também já divulguei que há muitos anos atrás, quando o Dalai Lama esteve aqui, este Dalai Lama atual, no Brasil, num evento em Curitiba, ele deu uma entrevista, ele estava vindo abrir e inaugurar um monastério budista, e ele disse que o budismo estava voltando para a terra de onde ele tinha saído. Ou nós vamos entender essa declaração do Dalai Lama como uma brincadeira, ou nós vamos entender isso como algo muito sério. Quando esse mesmo Dalai Lama, muito tempo atrás, disse que essa seria a sua última encarnação, o governo da China manifestou-se imediatamente e proibiu o Dalai Lama de não encarnar mais. De não, né? Proibiu ele, falou, não, você vai continuar encarnando. Como é que nós vamos interpretar uma coisa dessa? Percebe? Então existe um outro jogo, existe uma outra face da história, que é sempre aquela história profunda que nós aqui no canal do IMUB procuramos apresentar para vocês, que é preciso ter uma perspectiva. Mas agora, ter uma perspectiva com seriedade. Não é cair nesses esoterismos baratos e nessas ilações infundadas. Porque toda esta linha tem um eixo muito determinado e muito preciso, aonde nós precisamos de estudá-lo com seriedade, né? Não para defender um lado A ou B, mas para entender que a história pode ser muito mais ampla do que aquilo que a academia nos mostra, não? Bem, então o padre Antônio Cordeiro relata isso. Existe um outro açoriano, o Gaspar Frutuoso, também teólogo, ele tem uma obra chamada Saudades da Terra, né? Onde ele ali no capítulo 1 do Saudades da Terra, ele faz uma referência à Atlântida, tá? Capítulo 1, não, desculpe, no livro 1 de Saudades da Terra, ele faz uma referência à Atlântida, né? Discutindo as inevitáveis ligações da Atlântida com as fundações primitivas da história de Portugal e, evidentemente, com essas ilhas míticas do Atlântico, Açores, Madeira, Canária, Três Ilhas, etc. tal, que depois serão incorporadas, veja que coisa curiosa, pela linha dos descobrimentos marítimos. Então, aqui eu abro um outro parênteses. É interessante porque esses mitos já existiam, essas histórias, não? Dentro da coroa portuguesa. E eram conhecidas, e eram conhecidos. Ora, o que está acontecendo? Dentro dos descobrimentos marítimos, nós vamos ver que Portugal, quando se lança aos mares, as primeiras iniciativas de tomada de posse de território de Portugal vão ser exatamente em cima das chamadas Ilhas Míticas do Atlântico. Essas ilhas que estão relacionadas, de uma forma ou de outra, à trajetória da Atlântida. Não? Este também, e dentro dos mapas e dos portulanos portugueses, os mapas de cartografia, elas aparecem com o nome de ilhas míticas. E são tratadas sempre como uma categoria, com uma aura de um véu a ser descortinado. Bem como o Brasil. Não é? O Brasil
diplomaticamente foi tratado como uma ilha. Eu já fiz centenas de programas sobre isso. E é preciso entender que há aqui uma metáfora, né? Porque os portugueses sabiam muito bem distinguir uma ilha de um continente. Mas por que o Brasil é tratado como Ilha Brasil? É preciso entender a lógica desse tratamento. E também é reconhecido como aqui sim, como um paraíso, diferente da Atlântida. Então o Brasil é um paraíso, as ilhas atlânticas estão ligadas à Atlântida, né? E Portugal, o processo dos descobrimentos, vai navegar entre esses dois terrenos. Né? Bem, um outro autor que nós vamos ter também é o Gaspar, além do Gaspar Frutuoso, né, será o padre Simão de Vasconcelos. O padre Simão de Vasconcelos, na sua história, é um dos padres, é jesuíta, né, é um dos padres que vai também afirmar categoricamente que o Brasil é o paraíso perdido. E aí ele faz uma série de análises de levantamentos de solo, levantamentos de clima, levantamentos de animais, comportamento dos índios, para consignar que aquilo tudo, que todas aquelas características e qualidades conseguiram a descoberta do paraíso. Assim como Colombo, no seu diário pessoal de navegação, que fala que está chegando ao paraíso. Que o Sérgio Buarque de Holanda, nas obras dele, faz referência. Assim, en passant, e não considera aquilo efetivamente. Mas mesmo o Sérgio Buarque de Holanda vai ter uma obra que vai tratar o Brasil, né, a ideia do Brasil como paraíso. Então essa discussão do Brasil como paraíso, ela é uma discussão que entrou dentro da historiografia portuguesa de uma forma muito séria. Sobretudo dentro da historiografia eclesiástica e não só. E o que significava também, já fiz programa sobre isso. E o que significava a descoberta do paraíso perdido? Ou a descoberta da quarta parte de terra, né? Porque nós temos, pós-dilúvio, 3 partes de terra. Nós temos que couberam aos 3 descendentes de Noé, né? África, Ásia e Índia. E existe uma quarta parte que nunca foi descoberta, ou não pertence aos herdeiros de Noé, porque aquilo ali, o mundo está em êxodo, né? Foi proscrito depois do pecado original. Então esta quarta parte está isenta do pecado original. Está claro? A discussão sobre isso também é extremamente séria. O que significa a descoberta do paraíso perdido no contexto dos descobrimentos e da mentalidade política e religiosa da época? O que significa aquilo? Então, se um país fala que descobriu Atlântida, que descobriu o paraíso perdido, porque Portugal tinha claramente um projeto, sobretudo os templários, da descoberta ou da recuperação de todos os paraísos perdidos, descobertos ou a descobrir. Então veja, paraísos no plural, não é um paraíso. Bem, isso tudo está dentro da historiografia portuguesa. E é preciso, evidentemente, ter uma visão e um estudo muito profundo. Não é estudo de superfície, é um estudo muito profundo para tentar enxergar o cenário com alguma clareza. E para isso é preciso entender a mentalidade da época e não raciocinar com a mentalidade que nós temos hoje. Né? Nós temos que fazer um esforço de tentar entender a mentalidade da época. Ora, então o padre Simão de Vasconcelos, ele fala que as Ilhas da Madeira, dos Açores, de Cabo Verde e das demais também são remanescentes da Atlântida. Correto? O antropólogo Venceslau Pereira de Lima, em 1902, também fala sobre isso. Né? Vera Jane Gilbert, que é a mulher que vai fazer os grandes trabalhos para Fawcett, para o coronel Fawcett, quando ele vem ao Brasil buscar e para o seu filho,
buscar o Paraíso Perdido, ou buscar a Atlântida, Vera Jane Gilbert, também já fiz programas sobre ela. Eu tenho o livreto, uma brochura dela, em que ela analisa as línguas brasileiras. Ela faz um levantamento monumental. É uma mulher, em grande medida, que dá o fundamento, a base ou o mapa da mina para o Fawcett. Essa mulher morou em Sintra, em Portugal, durante muito tempo. Deixou, não tinha herdeiros, deixou um arquivo, uma biblioteca monumental. Quando ela morreu, a prefeitura de Sintra lacrou a documentação inteira e ninguém sabe onde foi parar. Deu fim àquilo. O Manel Gandra era um dos homens que trabalhou com a Vera Jane Gilbert. Então veja, assim como somem coisas do Brasil, somem coisas de Portugal, onde se põe um véu de silêncio em cima dela e ninguém fala mais do assunto. Né? O Antônio Sardinha, que é um dos grandes autores, né, o grande teórico intelectual do integralismo lusitano, que conversava e trocava ideias com Plínio Salgado do integralismo brasileiro. O integralismo brasileiro, faço aqui uma ressalva, ele não tem relação com o integralismo lusitano, viu? O integralismo brasileiro, de fato, depois, o Plínio Salgado, ele vai ter uma característica fascistoide. E ele perverte completamente aquela ideia do integralismo português, que está completamente montado na monarquia portuguesa e na ideia de um império do Espírito Santo. Então, o que o Plínio Salgado vai fazer aqui no Brasil é outra coisa. Embora o Plínio Salgado tivesse, como Gustavo Barroso, por exemplo, uma grande figura dentro do integralismo lusitano, Miguel Reale. Né? Nós seremos grandes pessoas. E depois esses indivíduos se afastam do Plínio em razão da lambança política que ele faz com aquele processo. Então, o Antônio Sardinha, no capítulo Espírito da Atlântida, ele tem uma obra chamada O Valor da Raça, Introdução a uma Campanha Nacional, em que ele faz menção a essa herança atlante dos portugueses. Agora, veja, é muito interessante falar do Antônio Sardinha, do homem atlântico, e da raça atlante, não é? Porque nós vamos ter também a ideia de raça que está sendo capitaneada e pontificiada pelo Reich alemão, não é? E entenda, a ideia de raça postulada em Portugal, conforme eu também já fiz um programa sobre isso, da obra de Teixeira de Pascoais, ela não tem nenhuma relação com a ideia de raça ariana, que deseja exterminar todas as outras, do Império Alemão. Então, Portugal trabalha com uma ideia de raça, uma raça espiritual, né? E que não tem o objetivo de exterminar as pessoas do planeta, nem tampouco de perseguir, nem tampouco de criar um governo fascistoide, nazi-fascistoide. Né? Ora, o Martim Sarmento, né, vai também fazer uma referência à Atlântida, e é um dos autores, tem o Museu Martim Sarmento, em Portugal, e é um dos autores que vai falar também do Império de Xibalba. Né? Também o Sarmento e outros autores vão citar o Mar dos Sargassos. O Mar dos Sargassos, consoante as narrativas de Heródoto e de Estrabão, segundo eles, os sargassos, que é um tipo de alga, né, está presente no Atlântico, ali mais ou menos na altura de Cuba, até chegar ao norte do Brasil, uma porção grande. Ele está presente ali, e segundo Estrabão e Heródoto, a presença dessa quantidade de algas é um prenúncio do afundamento da Atlântida. Tá claro? É um resquício, prenúncio não, é um resquício do afundamento da Atlântida. E o Antônio Sardinha também propõe, seja lá como for, veja bem,
Quando você sai de Portugal, quando a frota de Cabral, e mesmo até hoje, quando você sai de Portugal, você não atravessa de Portugal, de Lisboa, você não sai de Lisboa, do Tejo, direto para a Bahia. Não existe esse processo. Né? Tampouco você pega o navio e coloca o navio para bordear pela costa da África para depois atravessar em linha reta para o Brasil. Não funciona isso também, porque as linhas que bordeiam a África, as correntes marítimas sobem. Qual é a única forma de você chegar às Américas? Você sai de Lisboa, vai praticamente perto de Cuba e desce. E vem vindo. Sendo que essa descida, quando chega ali na costa do Maranhão, né, Pará, e começa a entrar na linha do Nordeste, essa descida é muito complexa porque as correntes marítimas mudam também. Tá bom? Ora, gente, corrente marítima não muda, desde que o mundo é mundo. Né? Então, para os portugueses chegarem ao Brasil, eles devem ter chegado por uma determinada rota. E essa rota é a mesma rota que os navios ainda hoje seguem. Então não há o que inventar a roda em relação a isso, nem o que ficar mistificando, aqui sim no sentido de invencionice. Né? Então os portugueses chegaram por um outro lado. Tá bom? Bem, é neste outro lado que tem o Mar de Sargaços. E se você não souber, de fato, navegar ali, o navio encalha, afunda. Tá? Ora, o geólogo Pereira de Souza, em 1914, ele também fala que o Golfo de Cádiz, a costa sul da Espanha e o norte de Marrocos, ele fala que o Golfo de Cádiz tem sinais do afundamento de Atlântida. Existe um outro livro muito interessante, que é o Esperança de Israel, de um rabino português, Menasse Ben Israel, apoiado no relato de um outro judeu, que é o Antônio de Montesinos, possivelmente um português transmontano, né, que viajando pela América nos princípios do século XVII, voltou afirmando que ele encontrou parte dos povos hebreus dispersos pelo Novo Mundo e afirma categoricamente que os indígenas serão parte desses povos. O padre Antônio Vieira também vai fazer essa afirmação. Eles fazem parte da 10ª tribo, a tribo perdida de Rubem. Né? Bem, então você tem pressupostos fabulosos de uma geografia muito antiga, que remete à Atlântida, remete a esses remanescentes bíblicos, dos 10 povos de Israel. Então, a 10ª tribo está perdida, sempre viveu aqui, morou aqui, é daqui, veio para cá. Entende? A história de Portugal, ela é de uma complexidade enorme. Agora, para finalizar, está ligado à ilha da Atlântida, os mitos de Dom Sebastião. Dom Sebastião aguarda, numa ilha invisível, né, dentro dessa trama messiânica, ligada ao Homo Atlanticus, aguarda o cumprimento dos tempos para retornar a Portugal e fazer-se cumprir os dias. Né? Então nós temos, dentro da história portuguesa, a gente tem inclusive uma dissertação de licenciatura uma delas, na Universidade de Coimbra, e no início do século, em 1901, intitulada O Fundo Atlântico da Raça Portuguesa e a Sua Evolução Histórica. Então, a Atlântida portuguesa é um assunto extremamente discutido. Né? Então, você tem uma casta atlântica incorporada à antiga Lusitânia, não? E incorporada aos mitos gregos e incorporada à tradição cristã. Então, sobre essa perspectiva,
Nós temos aqui, portanto, 4 linhas de pesquisa dentro da história de Portugal, cujos desdobramentos vão confluir, não é, para a formação da nacionalidade portuguesa. Então, Portugal teria essas 4 matrizes. Você tem uma matriz atlântica, você tem uma matriz lusitana, né? Você tem uma matriz bíblica, não é? E você tem uma matriz grega, correto? Esse, digamos, é o caldeirão mítico, religioso, político da história de Portugal. A gente não aprende isso no Brasil, né? Então, a história de Portugal é uma história extremamente rica, como a história de todos os povos do mundo. Só os historiadores brasileiros transformaram a história brasileira numa terra completamente arrasada. Nós não temos passado, nós não temos presente, nós não temos futuro, nós não temos nada. Nós somos um país completamente desprovido de identidade, completamente desprovido de raiz, né? Então, dos índios eles não falam nada, dos negros eles não falam nada, dos portugueses eles não falam nada. Se dos índios e dos negros é difícil uma literatura, porque os índios não são uma cultura, não é? Sobretudo os indígenas brasileiros. De livros, os negros também não, embora lá o processo de escrita seja muito mais contundente do que aqui. No caso de Portugal, não. Nós temos uma recolha documental imensa, uma recolha arqueológica. No Brasil, nem a arqueologia a elite brasileira deixa de desenvolver, né? Então, nós temos uma história deformada e nós temos uma arqueologia deformada. Essas pesquisas da doutora Anna Roosevelt, há décadas atrás, eu tive acesso a essas pesquisas em 1990. Se eu tive acesso em 1990, não é? Então, há quanto tempo elas estão aí? Por que elas não são faladas? As pesquisas do Paulo Bertrand sobre o homem do Planalto Central brasileiro, historiador, morreu. Eu visitei o Museu do Homem Americano, em Brasília. Um homem conhecidíssimo, silenciado, né? As pesquisas do Banhai, ali perto de Belo Horizonte, sobre o homem do espinhaço, e não só. Olha, gente, é realmente sério a quantidade de silêncio imposto, e não é, digamos, aleatório. Ele é um silêncio imposto mesmo sobre a história passada do Brasil. Bem, no que diz respeito, então, à história de Portugal, nós temos uma linha historiográfica lindíssima a ser estudada, a ser conhecida, a ser explorada no bom sentido, e que não entra dentro da academia brasileira. Não entra mesmo. E aquilo que está entrando, assim, os vagos sopros, é porque os brasileiros estão indo beber nas fontes portuguesas. Tá bem? Bem, nós vamos ficando por aqui. Espero que tenha podido trazer aqui para vocês, no sentido de compartilhar com vocês, mais uma chave dos estudos da história de Portugal, né? Com o fito único e exclusivo de mostrar para vocês que a história de Portugal é uma história densa, é uma história profunda, e que aquilo que nós chamamos como descobrimentos marítimos portugueses, ele é
um abre-alas que mostra um cenário muito mais complexo e um pano de fundo muito maior, né? E realmente profundo, que já existia e vicejava dentro da coroa portuguesa. Tá claro? De modo que a história do Brasil, o descobrimento do Brasil, ou o achamento, como queiram, não está desinserido de toda essa visão e todo este conhecimento profundo, dessas raízes profundas, bíblicas, gregas, atlantes, né? Pagãs que militam dentro da história de Portugal e que fazem a história de Portugal e que são estudadas por lá. Não se trata de você crer ou descrer de mitos. Trata-se daquilo que é a história de um povo. E o fato dela ser a história daquele povo, ela tem que ser estudada sim. Ciência não é uma matéria de fé. Tá bem? Pesquisa acadêmica não é matéria de fé. É matéria de conhecimento. E o conhecimento, onde ele existe, ele tem que ser valorizado e estudado. Tá bom? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.